A paz de Cristo, irmãos. Vamos ficar de pé um instante. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 12. Atos 12. Eu quero ler a princípio os primeiros 8 versículos. Nós vamos estudar esse texto todo, mas para ganhar um pouco de tempo, vamos ler Atos 12, dos versículos 1 ao 8 apenas. Eu quero falar nessa noite para vocês sobre o poder da oração. Muito abençoada essa palavra, vai abençoar você. Atos 12, 1 ao 8, diz assim o texto: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tencionado apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça suas sandálias. Ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Senhor, eu te louvo nessa noite por tudo que foi feito aqui nesse culto, as orações, os dízimos, tudo que foi feito, o louvor. Abençoa-nos agora na palavra de Deus que será ministrada aos nossos corações. Fala a cada um aqui, Deus, de uma forma sobrenatural, e quebra cadeias, despedaça grilhões aqui nessa noite. É a minha oração em Cristo Jesus. Amém, amém. Sente-se, querido, por favor. O livro de Atos é o relato das intervenções milagrosas de Deus na vida da igreja primitiva. O médico e historiador Lucas, ele está prestes a relatar aquele grande salto que chamamos de primeira viagem missionária. Antes disso, contudo, precisa relatar a morte de Tiago e a prisão de Pedro, ambos líderes e apóstolos da igreja em Jerusalém. Os tempos de angústia haviam chegado. Atos 11, 28 nos diz que um tempo de fome assolaria o mundo inteiro nos dias do imperador Cláudio. E chegou. Em Jerusalém, desde o martírio de Estevão, os cristãos sofriam fortes pressões. Porém, Deus jamais perde o controle da situação e nem permite que seus filhos sejam provados sem tirar resultados desses fatos gloriosos. William Cooper chegou a dizer que por trás de toda providência carrancuda, feia, esconde-se uma face sorridente, e essa face, ela é de Deus. Esse ataque que veio agora contra a igreja, ele veio dos romanos, e há 2 frentes que nós precisamos entender. A primeira delas, a primeira perseguição foi religiosa. Diz o versículo 3: Vendo ser isso agradável aos judeus. Irmãos, os judeus foram os principais inimigos do cristianismo. Eles perseguiram a Cristo e o levaram à cruz. E agora, rendidos à bajulação, eles incendiaram a Herodes, agir com mão de ferro para matar os principais líderes da igreja. Então, a perseguição, a primeira veio dos judeus, e a segunda perseguição foi política. Diz o versículo 1: Por aquele tempo mandou o rei Herodes. Esse Herodes aqui do texto era neto de Herodes o Grande, aquele que mandou matar as crianças em Belém, e sobrinho de Herodes, aquele que degolou João Batista e mandou zombar de Jesus. Dito isso na introdução, eu quero ver com vocês 5 fatos gloriosos desse texto. Maravilhosos, aliás. Primeiro nós vamos ver a prisão, depois a oração, depois o livramento, depois a derrota dos inimigos de Deus, e por último, o crescimento e a multiplicação da palavra de Deus. Com a Bíblia aberta no texto, vamos ver em primeiro lugar a prisão. Tiago, irmão de João,
e Pedro faziam parte do núcleo mais íntimo dos discípulos de Jesus. Herodes mata um e prende outro. Não temos explicação do porquê Deus permitiu que Tiago morresse. A única resposta plausível é a vontade soberana de Deus. Com certeza, nós precisamos dizer como Paulo, em Romanos 14:8, se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. A uns Deus vai livrar da morte, a outros Deus vai livrar na morte. Porém, Ele é o mesmo Deus que nos permite viver, e é o mesmo Deus que nos leva para a sua presença. Ele é o mesmo Deus, é o mesmo. Ele não mudou. A uns Deus deixa viver, e a outros Deus leva para viver com Ele desde já na sua glória. Dito isso, eu quero ver com vocês 3 aspectos da prisão. A primeira, acompanhe no texto. Diz o versículo 3 que a intenção de prender Pedro era apenas obter dividendos políticos, vendo ser isso agradável aos judeus. Ou seja, Herodes prendeu Pedro com o propósito de matá-lo após os 7 dias da festa da Páscoa, com um único propósito: agradar os judeus, agradar homens. A intenção desse julgamento era buscar apenas popularidade e não justiça. Segundo lugar, a intenção de matar Pedro após a Páscoa era evitar tumultos. Olha o versículo 4: tensionado apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Irmãos, Herodes sabia que Pedro era o grande líder da igreja cristã naquele momento. Foi Pedro quem liderou a igreja na escola de Matias. Foi Pedro quem pregou no Pentecostes em Atos 2. Foi Pedro quem curou aquele paralítico na porta do templo em Atos 3. Foi Pedro quem fez o seu segundo sermão, levando a igreja a saltar de 3 para 5.000 pessoas em Atos 4:4. Foi Pedro quem desmascarou Ananias e Safira em Atos 5. E foi Pedro quem pregou para Dorcas, abrindo a porta para os gentios e pregando a Cornélio em Atos 10. Herodes sabia que se ele matasse Pedro naquela hora, ele ia evitar um grande tumulto. Então ele prende Pedro para matá-lo após os 7 dias da Páscoa. Terceiro lugar, tem mais. A intenção de colocar Pedro na prisão máxima era de evitar sua fuga. Olha o versículo 4: tendo-o prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem. Irmãos, todas as precauções foram tomadas para que Pedro não escapasse da prisão. Por isso ele foi lançado no cárcere, algemado a 2 soldados, um de cada lado, e havia 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Ou seja, havia 16 homens tomando conta de Pedro dia e noite. Na mente de Herodes era impossível Pedro escapar da prisão. Impossível. Esse é o contexto da prisão. E talvez você entrou aqui nessa noite e você está preso. Talvez alguns da sua casa ainda estejam presos e presos como Pedro estava. Porém, em segundo lugar, nós vamos ver agora a oração. Prisão, oração. Irmãos, escute isso aqui. A situação mostrava-se desoladora, sem esperança. Parecia que Pedro não tinha como escapar. Porém, o que me chamou a atenção no texto é o seguinte: os crentes não foram para as ruas organizar uma revolta popular. Eles não fizeram um abaixo-assinado reivindicando a soltura de Pedro. Para onde os crentes foram? Para o joelho. Os crentes se reuniram para orar. Eles buscaram o soberano Senhor, porque eles criam no poder da oração. E nós precisamos aprender uma coisa. O Risby disse isso: nós não podemos jamais subestimar o poder de uma igreja que ora. Há poder quando uma igreja se reúne para orar. Thomas Watson, o ilustre puritano, diz: o anjo chamou Pedro na prisão, mas foi a oração quem foi buscar o anjo.
Matthew Henry afirma que há dois pilares na igreja: orações e lágrimas. Lágrimas e orações. Orações e lágrimas. Esses dois pilares mantêm tudo de pé: os joelhos no chão e as lágrimas quando caem. Há 4 fatos nessa reunião de oração que nos chamam a atenção, muito interessantes. A primeira pergunta é: a quem eles dirigiram a oração? Acompanhe no versículo 5. A quem eles dirigiram a oração? A Deus. A Deus. Os crentes dirigiram seu clamor a Deus, o soberano Senhor. Porque, irmãos, orar é falar com aquele que está no trono, que tem todo o poder e autoridade e controle sobre todas as coisas. Orar é associar-se ao mais forte, é conectar o altar ao trono. Isso é oração. Então, quando o povo se reúne para falar com Deus, e eles se reuniram nesse culto de oração para falar com Deus. Segundo, quem são aqueles que oram? E havia oração incessante por parte de quem? Da igreja. A igreja estava reunida para orar. Havia um grupo de irmãos na casa da mãe de João Marcos clamando a Deus a favor de Pedro. E as circunstâncias eram humanamente irreversíveis, mas eles oravam. Os problemas eram insolúveis para os homens, mas eles oraram. Eles não podiam fazer nada na terra, mas eles buscaram auxílio do céu. Irmãos, uma igreja unida em oração, ela pode mover os céus, abalar o inferno e provocar grandes mudanças na terra. Se nós entendêssemos isso, as nossas orações de terça-feira estariam lotadas, porque nós sofreríamos menos e nós cairíamos mais para os joelhos, e havia oração por parte da igreja. Lucas 1,37, quando ele fala do nascimento virginal de Jesus, Lucas diz que não há impossíveis para Deus. Sendo assim, não há impossíveis para Deus quando a igreja se reúne para falar com Deus. Não há impossíveis, não há nenhum poder na terra, irmãos, maior do que o poder da oração. Não há nenhum poder. Terceiro, por quem eles oram? Diz o versículo 5: e havia oração incessante a Deus a favor dele. Ou seja, os crentes oram por Pedro, seu líder. Oram quando ele já está sentenciado de morte. Oram quando os recursos da terra já se acabaram. Oram quando todos se desesperam. E Deus tem me ensinado nesses dias: nós devemos orar ainda hoje pelas causas perdidas. Devemos orar pelas intervenções milagrosas de Deus. O mínimo que nós podemos fazer como povo de Deus é orar. É orar, meus irmãos. Deus pode tudo quando Ele quer. Ele é o Deus que fez, que faz e que fará maravilhas onde quiser, com quem quiser e quando quiser, para o louvor da sua própria glória. Quarto lugar, como eles oram? E havia oração incessante a Deus. Os crentes oram de forma incessante. Eles não duvidam, não se cansam, nem se fadigam. Eles permanecem, irmãos, agarrados a Deus, bombardeando os céus, como Jacó em Oséias 12:4, que ele luta com o anjo, pedindo para que Deus transformasse a sua vida. Ele diz: ou o Senhor muda a minha história, ou eu não vou te largar. As orações da igreja duraram 7 dias, e durante os 7 dias ela orou de forma incessante. Ela não parou, ela não parou e ela não parou. O interessante é que essa palavra incessante significa equitenos, é com fervor, é uma oração fervorosa que sai da terra e ela sobe para o céu fervorosamente. O lindo de tudo é que essa palavra incessante é a mesma palavra usada em Lucas 22:44 para descrever a oração de Jesus lá no Getsemane. Ele orou incessantemente. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite: não pare de orar.
orar. Não pare de orar. Bombardeie os céus. Ore, ore, ore. Quando as suas forças acabarem, vá para os joelhos, vá para o chão e ore, e ore, e ore. Enquanto Deus não responder, não desista. Terceiro lugar, prisão. Pedro estava preso. Segundo, havia oração. Terceiro lugar, vamos ver agora o livramento. Irmãos, Pedro estava na prisão havia 7 dias. Eram os dias da festa da Páscoa. E durante todo esse tempo a igreja permaneceu em oração. E Pedro permaneceu sereno naquela que seria a sua última noite de vida. O que Pedro fazia no versículo 6? Dormia. Pedro descansou na soberania de Deus. E alguns de nós que estamos aqui nessa noite precisamos deitar e dormir. Nós precisamos deitar e nós precisamos dormir. Nós precisamos deitar e nós precisamos pegar no sono, porque o Senhor nos sustenta. Ou nós confiamos na potente mão de Deus, ou nós desesperamos. Nós perdemos o sono e tomamos remédios para dormir. Pedro dormia. Enquanto Paulo e Silas cantavam louvores a Deus, em Atos 16, 24, Pedro dormia. O livramento de Pedro ensina-nos 4 lições. Escute isso. A primeira delas está no versículo 6. Diz que o seu livramento foi na última hora, naquela mesma noite. Deus poderia ter evitado que Pedro fosse preso? Sim. Deus poderia ter fulminado Herodes no primeiro dia em que Pedro foi para a cadeia? Sim. Deus poderia ter arrancado Pedro no começo da festa? Sim. Mas aprove a Deus livrá-lo na última hora. Às vezes o livramento de Deus só vem na última hora, na 4ª vigília da noite, quando tudo parece irreversível. Você tem vivido isso? Eu quero crer que vários aqui nessa noite têm vivido isso. Você chega no fim da linha e diz: Deus não vai fazer, Deus não vai fazer mais. E Ele vem na última hora. Última hora. Diz Mateus 14, 25, que na 4ª vigília da noite, Jesus veio andando sobre o mar e falou com aqueles homens, acalmou o mar. Ele veio na 4ª, na última vigília da noite. Não havia mais tempo e Jesus veio. De João 11, no último milagre operado por Jesus no livro de João, o emissário foi dar o recado para Jesus que Lázaro havia morrido. E ele diz nos versículos 3 e 4: essa enfermidade não é para a morte, e sim para que manifeste a glória de Deus em todas essas questões. Porém diz o versículo 6 que Jesus se demorou ainda 2 dias no lugar onde estava. E quando Jesus chega, Marta corre para Jesus em João 11, 21 e diz assim: Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Você errou no tempo. Você errou. Jesus, o Criador de todas as coisas, você errou. Então Jesus olha para a mulher e diz em João 11:40: mulher, eu não disse que se creres verás a glória de Deus? Eu não disse. Às vezes, irmãos, nós temos a impressão de que Deus tarda, mas não falha. Esse é o ditado popular aí fora: Deus nem tarda e nem falha. Ele chega na hora exata, no momento exato, para fazer o que eu e você precisamos. Espere o livramento de Deus, e Ele pode vir no último suspirar. E o último suspirar seu pode ser o exato momento de Deus. Exato. Uma coisa eu sei: quando Ele chegar é porque era hora de fazer. Então não se desespere, não roa as unhas, não tome remédios para dormir, não fique ansioso. Espere o agir de Deus, que Ele chega na hora.
Segundo lugar, sobre o livramento, está no versículo 7 ao 11. O livramento foi um milagre extraordinário. Olha o 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as suas sandálias. Ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então saindo seguia, não sabendo que era real, que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Irmãos, há uma estreita conexão entre os joelhos dobrados e o braço de Deus estendido. Notaram isso no texto? Deus enviou um anjo à prisão e tirou Pedro de lá. O mesmo anjo que despertou Pedro anestesiou os guardas. Pedro deveria levantar-se, apressar-se, colocar suas sandálias, sua túnica e sair. Quando Pedro colocou o pé para fora daquela prisão, o anjo o deixou. Aqui há algo bendito para nós. Deus é o Deus do extraordinário, mas nós somos o povo do ordinário. Aquilo que só Deus faz, Ele há de fazer. Mas aquilo de apressar-se, levantar-se, colocar as sandálias, a túnica e sair, Pedro deveria fazer. E isso nós devemos fazer. O anjo abriu suas algemas, tapou os olhos dos guardas, guiou por meio de 4 escoltas sem ser visto, e abriu automaticamente o portão de ferro que dava para a rua. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que Deus liberta os encarcerados ainda hoje à noite, por meio da oração. Ele abre as cadeias, Ele ainda continua derrubando os portões de ferro. Ele faz, irmãos, Ele faz, e Ele não pede para ninguém fazer. Ele é um Deus que faz e não pede satisfações a ninguém. Levante-se, Pedro, vista-se, coloque as suas roupas e siga-me. A palavra usada por Pedro aqui em Atos 12:11 para livrou, irmãos, é a mesma palavra usada para descrever o êxodo em Êxodo 14. Ou seja, Pedro experimentou um novo êxodo, um novo livramento, uma nova passagem de Deus na sua vida. E isso como resposta às orações da igreja. E diz o versículo 9, que o próprio Pedro não sabia se aquilo tudo era imaginação, era realidade ou era um sonho. Pedro disse: meu Deus, isso é realidade que está acontecendo comigo? Isso é um fato? Ou eu tenho visto coisas? Irmãos, é exatamente dessa forma que nós ficamos quando Deus resolve agir. É tão extraordinário, e nós ficamos boquiabertos ainda hoje, que nós dizemos: meu Deus, é isso mesmo, não é um sonho não. Não é um sonho. Eu quero dizer para você que o que Deus vai fazer, João, na sua vida não é um sonho. Cutuca o irmão do lado aí e fala assim: não é um sonho. O que Deus vai fazer será real, será real, será real. O Salmo 126:1, eles oraram assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Irmãos, quando Deus faz o que só Ele pode fazer, é extraordinário, é magnífico. Você vai ver que foi a mão de Deus quem fez, e Ele ainda faz nos nossos dias. Terceiro lugar, o seu livramento foi uma surpresa para a igreja. Olha o versículo 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, com o combinado Marcos, onde estavam muitas pessoas e congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim o era. Então disseram: é o seu anjo.
Entretanto Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Pedro sabia que a igreja estava orando a favor dele, e foi para lá que ele foi imediatamente. Irmãos, porém a resposta às orações da igreja foi tão rápida e eficaz, que a igreja quase não acreditou no milagre operado por Deus. É isso mesmo, é Pedro. Você está louca, mulher? Não é ele não. Enquanto o povo de Deus esperasse que a batida na porta fosse da polícia de Herodes, Deus o surpreendeu com a presença de Pedro. Ah, vocês não entenderam? Enquanto, imaginem nós, fechados, todos nós 7 dias, orando incessantemente, com fervor, aí você escuta: é Herodes e os seus homens. Não é Herodes, não, é Pedro. Irmão, quando a porta bater, abra, que Deus há de surpreender a minha e a sua vida. Não espere polícia de Herodes, espere Pedro, livre para a glória de Deus. Irmãos, Deus sempre nos surpreende, sempre. Eu estava lendo hoje a oração de Paulo em Efésios 3, a partir do versículo 14, para mim é a oração mais ousada da Bíblia. Ele vai falar no versículo 14: por essa causa me ponho de joelhos. Aí você pergunta: para que causa você se põe de joelhos, Paulo? Ele vai dizer: para que primeiro os gentios se reconciliassem com Deus, e depois os judeus se reconciliassem com os gentios, fazendo uma só igreja em Deus. Essa é a oração dele em Efésios 3,14. Aí você continua olhando o texto, ele fala da largura, da profundidade do amor de Cristo, para que alcancem a todos. É a plenitude, é a profundidade do amor de Cristo. Aí ele vai orar no versículo 19, ele fala que Deus o encha de toda a plenitude de Deus, toda. Aí você fala: meu Deus, Paulo está louco. Ele não está. Ele vai dar resposta no versículo 20: ora, meus irmãos, aquele que é poderoso, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo não qualquer poder, mas o poder que opera em nós. Deus pode surpreender você e a mim, não amanhã de manhã, hoje à noite. Você, ao chegar em casa, você pode ter um telefonema e Deus abrir as portas e fazer um milagre. Quarto lugar, o seu livramento ampliou os horizontes do ministério. Olha o versículo 17, acompanhe comigo. Diz o final que, saindo Pedro, retirou-se para outro lugar. Depois do sofrimento que Pedro passou, ele retirou-se para outro lugar. Não sabemos para onde ele foi. Temos informações que ele pregou em vários lugares da Palestina, com exceção de uma breve aparição no Concílio de Jerusalém em Atos 15. Pedro fica completamente ausente do relato do livro de Atos daqui por diante. Gálatas 2, a partir do versículo 11, diz que ele estava em Antioquia. 1 Coríntios 1:12, Paulo diz que ele pastou em Corinto há algum tempo. Lição para nós: o sofrimento, longe de confiná-lo, de aprisioná-lo, de abandonar todas as coisas e dizer: é muita luta, eu não vou dar mais aula, eu não vou mais pregar, eu não vou fazer a obra de Deus. Ele disse: não, o sofrimento que eu passei abriu portas para mim, e eu não vou parar. O sofrimento não para a minha e a sua vida. O sofrimento, longe de enfiá-lo na terra, vai promover você. Aleluia. O reformador Albert Bengel diz que o vento, irmãos, só aumenta a chama. Só aumenta. Deixa vir os ventos, fique firme, arraigados na rocha que é Cristo. Você vai até dar uma balançada, mas você não vai cair. E depois desse sofrimento, o próprio Deus há de abrir novas portas, e você vai saber que foi Deus quem fez.
Quarto lugar, vamos ver agora, irmãos, a derrota dos inimigos de Deus. Primeiro, prisão. Segundo, oração. Terceiro, o livramento. Agora, quarto lugar, vamos ver a derrota dos inimigos de Deus. O apóstolo Pedro, anos mais tarde, eu quero crer que, relembrando possivelmente a experiência vivida na prisão, ele registra em 1 Pedro 3,12, dizendo o seguinte: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Deus está em todo lugar. Irmãos, lutar contra Deus e contra a igreja é a mais absoluta loucura, porque ninguém jamais lutou contra o Altíssimo e prevaleceu. Ninguém e jamais. Os inimigos de Deus, eles podem parecer fortes, insolentes e vitoriosos, mas eles cairão. Eles hão de cair, não pela nossa própria força, mas pela poderosa mão de Deus, que faz, ainda hoje, Ele tira os inimigos da nossa frente e faz. Vocês querem ver o que Deus fez aqui? Acompanhem comigo o versículo 19. Deus deixa o inimigo confuso e envergonhado. Olha o 18: sendo já dia, houve não tão pouco alvoroço entre os soldados sobre o que aconteceria a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Escute isso aqui: como responsáveis pela segurança de Pedro, diz o texto que os soldados ficaram alvoroçados. E por quê? Porque a lei romana era clara: o soldado que deixasse um prisioneiro escapar em seu turno de trabalho deveria sofrer a pena no lugar do prisioneiro. E o que o texto diz? Por isso que os soldados foram o quê? Justiçados. Eles foram mortos. Por isso que você lê em Atos 16, 27, quando Deus abriu a porta da prisão para Paulo e Silas, o carcereiro de Filipos puxou a espada para se suicidar, e Paulo disse: não faças isso. Ele e toda a casa dele se entregaram a Cristo, se converteram, mas ele ia se matar, exatamente porque ele tomava conta de Paulo e Silas. E Deus os tirou de lá, e todos os homens que tomavam conta de Pedro foram mortos. Todos eles. Herodes, envergonhado, deixa Jerusalém e vai para Cesareia. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que Deus ainda deixa o seu inimigo envergonhado e confuso, sem entender nada do que aconteceu. Mas o que houve ali com eles? Sabe o que eles vão descobrir? O inferno há de descobrir. Foi Deus quem fez. O Deus dele é grande mesmo. O Deus dele faz coisas grandes ainda hoje na vida deles. Segundo, sobre a derrota, é que a soberba é a porta de entrada para a ruína. Olha o versículo 20. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele. Depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentando no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não ter dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Para alcançar a paz com o rei Herodes, os habitantes de Tiro e Sidom, por meio de uma delegação, persuadem a Blasto, era o oficial de Herodes, a pedir que embargassem o envio de grãos, para que houvesse a paz restabelecida entre Israel e a Fenícia. Havendo a paz restabelecida, Herodes sobe ao trono com seus trajes belíssimos, e o povo clamava: é um Deus, é um Deus, é um Deus, é um grande Deus que está aí entre nós. Porém, irmãos, no mesmo instante que os homens o exaltam, os vermes o devoram. E detalhe: Herodes não precisou descer à sepultura para ser comido de vermes. Ele foi comido de vermes vivo. Vivo. Deus ainda age.
Irmãos, Deus ainda faz, porque em vez de Pedro ser morto por Herodes, Herodes é que é morto pelo Deus de Pedro. O Deus de Pedro é que fulmina Herodes, que mata Herodes. O forte tornou-se fraco, e o fraco foi revestido de forças, muitas forças. Eu creio em 1 Pedro 5,5, Deus resiste ao soberbo, mas o humilde Ele dá a sua graça. Irmãos, a nossa vida não está nas mãos dos homens, mas nas mãos de um Deus todo-poderoso, que governa a minha vida, a sua vida, a minha história, a sua história, governa a sua casa, os seus filhos. Tudo o que nós somos e que nós temos está naquelas mãos benditas e poderosas, que ninguém pode nos arrancar de lá. Prisão, oração, livramento, derrota de todos os inimigos de Deus. E último, apesar de tudo isso, irmãos, da perseguição, da fúria de Satanás, olha o que acontece no versículo 24, acompanhe aí comigo, olha como termina o texto. Após a aprovação, a igreja torna-se mais ousada para pregar. Entretanto, ou seja, apesar de tudo que Pedro passou, a igreja passou, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Aleluia! No início de Atos 12, Herodes parecia estar no controle, mas no final de Atos 12, Herodes está morto, e a igreja cresce, e a igreja cresce, e a igreja cresce, viva e rapidamente. Meus irmãos, sempre que o mundo tenta destruir a igreja, Deus a promove, Deus a levanta. Foi assim ao longo da história. Os reformadores disseram isso, nos tempos patrísticos nós vemos isso, vários homens que Deus levantou, e o vento vinha e a igreja crescia, e ainda hoje a igreja cresce. Sempre que há oposição contra nós, esperem uma coisa de Deus: Ele nos faz crescer. Aleluia. Último lugar, olha o versículo 25. Após a aprovação, Deus amplia a visão missionária deles. Olha o 25. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Irmãos, isso tudo depois do livramento. Foi depois do livramento de Pedro que Barnabé e Paulo voltaram de Antioquia, e dali foram chamados por Deus para as missões mundiais, e nunca mais pararam. Alguns de nós estão enganados aqui nessa noite, principalmente Satanás, porque se ele pensa que se o que você está passando vai paralisar você, vai enfincá-lo na terra, sabe o que ele vai descobrir depois? Eu fracassei de novo, porque a igreja avança, ele avança, a igreja cresce, o povo não para. Satanás não entende o que Deus faz, e ele nunca vai entender, meu irmão, porque depois de uma luta dessas, ele diz: agora esse povo infernal para. Eles não pararam. Paulo só parou depois de Atos 13, quando o seu coração parou de bater na guilhotina romana, e ele foi degolado em Roma. Paulo nunca parou. E eu digo para você nessa noite, que você que está aqui, essa luta que você está passando, que eu estou passando, que eu também estou passando, sabe o que Deus há de fazer depois? Ele há de abrir uma porta, que Satanás e as suas trevas todas vão olhar e dizer, eles não vão dizer: meu Deus do céu, só faltava isso, mas ele vai dizer: Deus faz, nós tentamos pará-los, mas as nossas artimanhas não os pararam, e eles continuam. Esse é o poder da oração.
Esse é o poder da oração para acabar com os planos humanos hostis e Deus estabelecer o seu próprio desejo na terra. Porque a oração, irmãos, é para isso. Não é para fazer a vontade do homem no céu, e sim a de Deus na terra. E ela é feita, e ela é feita, e ela é feita sempre. Você pode ficar de pé, vamos orar. Você pode fechar os seus olhos um instante, vamos orar. Irmãos, eu quero fazer um desafio para você que está aqui nessa noite. Só desafio. Eu passei mal hoje o dia todo, e foi por causa dessa palavra. É oração. Entenderam? Oração. Quando alguém se levanta para falar disso, ele é assolado. Querendo ou não, gostando ou não. Eu disse para a Luciana hoje o dia todo: eu estou mal, eu estou sendo afligido, e dores, e dores, e dores. Irmãos, eu não tenho nada agora, nada. Isso era apenas uma artimanha e um ataque diabólico para o que Deus há de fazer hoje à noite aqui. Eu quero desafiar você que está aí no seu lugar. Irmãos, essa palavra foi para mim. Satanás tem soprado muitas coisas no meu ouvido, e a maioria delas é: pare com tudo, desista, a sua vida não muda, abandone esses negócios de igreja, abandone tudo e viva a vida. Pare de fazer isso, de ensinar esses tolos que se reúnem sempre. Abandone essa escola bíblica, abandone essa igreja e viva a sua vida com a sua esposa e com seus filhos. Jogue tudo isso. Para que isso? Você tem ouvido essas coisas diabólicas? Tem ouvido? Pare de cantar no louvor. Pare com isso. Viva a sua vida. Abandone essas coisas todas. Isso não vai trazer benefícios nenhum para você. Largue tudo. Ele é um derrotado. Ele é um caído. Que diz Romanos 16:20, que o Deus da paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos nossos pés. Deus há de destruí-lo a qualquer hora dessas. E ele fala mesmo, mas deixe-o falar. Eu quero orar por você que está aqui nessa noite. Se prostre aqui, ó. Há alguém preso na sua casa. Irmãos, hoje é noite de libertação. Nós não estamos aqui apenas para mais um culto, não. Eu quero desafiar você a dobrar os seus joelhos aqui, porque foi Deus quem me pediu para pregar essa palavra aqui, porque Ele há de quebrar grilhões, cadeias. Só Deus pode tirar alguém da casa do valente, e Ele está aqui, e Ele há de fazer. Meu irmão, em nome de Jesus, você que está aqui nessa noite, por favor, clame a Deus. Com as poucas forças que ainda resta em ti, clame a Deus. Ainda que alguém do seu lar, da sua casa esteja preso, eu quero dizer a você que por meio da oração que será feita aqui nessa noite, Deus pode livrar o seu esposo, Deus pode livrar o seu filho, Deus pode livrar os seus pais, Deus pode arrancá-los da cadeia e colocá-los para fora em nome de Jesus. Vamos orar. Por favor, você que está nos bancos, levante as mãos para cá. Irmãos, vamos levantar um clamor aqui nessa noite, todos nós. Vamos orar a Deus incessantemente, todos nós. Deus bendito,
Deus. Aqui estão aqueles. Aqui está a tua igreja, Senhor, que ora de forma incessante nessa noite. Incessante. Deus maravilhoso, o Senhor pode quebrar as cadeias que prendem essas pessoas. O Senhor pode arrancá-las de lá com mão de ferro, com mão poderosa, e libertar esses filhos, libertar esses pais, libertar esse esposo. Deus, aqui estão pessoas de joelhos, porque elas acreditam no que elas ouviram. Deus, nós estamos diante de Ti, de um Deus vivo, de um Deus poderoso. Os Seus recursos são infinitos, infinitos. Deus, surpreenda pessoas aqui nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Alguns ao chegar em casa, talvez alguns hoje aqui dentro da igreja mesmo, talvez um telefonema, uma ligação. Pai, nós cremos no Teu agir, nós cremos na Tua mão forte e poderosa, que abate os nossos inimigos, que os colocam ao chão e nos colocam fora da prisão, fora, e diz: Pedro, vai embora, viva a sua vida, siga o seu ministério, em nome de Jesus. Surpreenda pessoas. Eu profetizo cura sobre cada um deles essa noite. Eu profetizo portas abertas. Abra essas cadeias, Pai. O Senhor faz ainda, o Senhor faz, em nome de Jesus. Nós profetizamos essa porta aberta, e esse filho livre, essa mãe livre, esse esposo livre, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Você que está aqui na frente, comece a agradecer a Deus. Diga: a Deus, eu te dou graças pelo que o Senhor fez, eu te dou graças pelo que o Senhor faz, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Aplauda o Senhor, levante-se para ver o milagre de Deus na sua vida. Aleluia. Aleluia. Pode voltar para o lugar. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus surpreenda esse povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia.